Então, Leandro, a gente percebeu que tem uma galera aí, muito supermercadista no vermelho. E a gente queria falar com você sobre como sair do vermelho. E nossa primeira pergunta para te fazer hoje é: qual é o primeiro passo que a gente tem que dar para conseguir sair do vermelho? Tomar vergonha na cara. Que isso, cara? É tomar vergonha na cara, porque na maior parte das vezes que o cara chega no vermelho, a culpa é do cara. As decisões que ele vem tomando levam a pessoa ao vermelho. Se ela não ajustar o mindset dela, a cabeça dela, ela vai continuar no vermelho sempre. Mesmo que ela saia do vermelho agora, daqui a algum tempo ela volta pro vermelho, porque as decisões dela serão decisões erradas, que vão levar ela àquela condição ruim de novo. Então a primeira coisa que o cara tem que ter vergonha na cara de mudar um pouquinho a maneira como ele pensa. A maneira como ele pensa tá errada. Não é só o mercado, a condição e não sei o que, a venda diminuiu. Não, tudo que ele fez levou ele ao resultado que ele tem. Então a primeira coisa que ele precisa fazer para sair do vermelho, passo a passo, é mudar um pouquinho a cabeça dele. Depois ele precisa descobrir qual o tamanho do problema que ele tem, entender quanto de lucro que a empresa dele dá hoje, para daí verificar a partir desse número quanto que ele pode pagar da dívida. Basicamente ele tem que pagar a dívida com um pedaço do lucro. O que todo supermercadista faz é exatamente o oposto. Ele pega o dinheiro do fluxo de caixa, do giro, e paga a dívida. E aí começa a não ter dinheiro para pagar o giro. Aí a venda diminui porque ele começa a não ter mercadoria. E aí ele começa a não ter dinheiro para pagar mais o lucro porque não tem mais lucro. E aí ele começa a ter menos dinheiro ainda para comprar mercadoria. Aí começa a vender menos, lucrar menos. Aí daqui a pouco ele não consegue mais pagar a dívida. No final das contas ele não pagou a dívida e nem os juros. E nem o giro, né? Então o grande segredo é, quando o cara começa a ficar apertado, ele tem que continuar pagando o giro. Pagando as mercadorias que ele consome, que ele está vendendo ali no dia a dia. E as dívidas ele tem que renegociar. Esse é o grande segredo. Interessante. Já que você falou de fluxo de caixa, né? A gente queria saber mais qual é a importância e o que o fluxo de caixa em si pode ajudar nisso, ou pode estar atrapalhando até mesmo o supermercadista a sair do vermelho, poder virar esse jogo. Para você ter uma noção, todo fornecedor tenta te empurrar para tu pagar por semana. Paga R$500 por semana, são 2.000. Paga 1.000 por semana, aí é R$4.000. Essa é a conta que ninguém faz. Ninguém faz essa conta. Só me pagar 1.000 por semana. Mas 1.000 por semana é R$4.000. 5.000 se o mês tiver 5 semanas, dependendo do dia da semana que você for pagar. E no final das contas, dependendo do mercado, é o lucro do cara que já está indo embora. E aí o cara negocia com 3, 4, 5, 6 empresas que ele está devendo. Aí quando vai ver, ele se comprometeu em pagar R$40.000 por mês. E não tem nem isso de lucro. E aí não vai ter como pagar. Ele pode pagar o primeiro mês, aí ele começa a comer o dinheiro do giro. Começa a ficar mais apertado para pagar os boletos. E aí no mês seguinte, ele vai acabar vendendo menos, porque vai acabar tendo que comprar menos. Isso vira uma bola de neve até o cara quebrar. Então, basicamente, a intervenção que ele tem que fazer levanta tudo que está devendo, estanca isso, então chama a pessoa para renegociar e renegociar parcelas que sejam um valor mensal e não em cima do valor por semana. Mesmo que você pague por semana, eu consigo pagar para esse cara R$1.000, então, dividido por 4 semanas, R$250 por semana. Nenhum fornecedor dá R$250 por semana, começa em 1.000. Tá devendo 10.000, então R$1.000 por semana. Porra, dá 4, 5 mil por mês, eu não vou ter como pagar. Mas o cara... Porque quando você deve uma empresa, o que o vendedor tenta fazer, o que a empresa tenta fazer, é fazer com que você pague ela primeiro, em vez de pagar qualquer outro fornecedor. Então esse é o segredo, é o bizu dessa parada. É você se organizar suas despesas de forma que você consiga pagar dentro do mês, e não deixar da ruptura da curva A, não deixar as compras caírem errado, comprar o que tem que ser de giro e o que deve você tem que pagar e renegociar como dívida. É porque às vezes acho que eles devem achar que por semana eles não vão sentir tanto o baque, né, da não, conta. Isso é mentira, porque paga mais rápido.
Se eu falasse, você tem que pagar 5 mil por mês, você quica. Agora, 100 mil reais por semana, você tá com um número de 1.000 na cabeça. Então tu acha e não que de 5 mil. mais fácil, né? Aí a questão que você falou também do mindset, né? Da cabeça da pessoa, ela não faz conta. Na maioria não faz. Ela fica no desespero de ter que pagar aquilo ali, então. E assim, tem gente que opta por exemplo, puxar a taxa do cartão antecipando, ou mesmo fazer cheque especial, ou puxar empréstimo. Você acha que isso é vantagem ou prejudica? Estou me afundando ainda mais. Depende. Na maior parte das vezes, pode ser que isso ajude, pode ser que isso faça o cara entrar numa ciranda financeira muito louca. Normalmente, quando o cara está antecipando o cartão, eu gosto de sugerir ele de fazer a regra do 1%. Como é que funciona a regra do 1%? Todo dia, em cima da féria do dia, tu tira 1%. No final do mês, você tem 1% da tua venda. No final de 10 meses, você tem 10% da sua venda, que é o suficiente para você pagar boleto sem problema. Você vai juntando esse dinheiro numa conta, quando isso chegar no final do 10º mês, você tem 10% do teu faturamento guardado. Aí você bota isso dentro da operação e começa a pagar os boletos de forma certa. E assim, ele deve optar por pagar o que exatamente primeiro? Ele paga o banco, paga o fornecedor, existe uma loja... Normalmente primeiro as pessoas, depois o fornecedor, depois o banco, por último os impostos. Se eu tivesse que escolher as dívidas a pagar primeiro, seria nessa ordem. Primeiro gente, depois fornecedor, depois depois banco. Primeiro gente, fornecedor, depois você paga banco, por último os impostos. Mesmo assim, se a tua empresa é muito encalacrada, você para de pagar o banco, os impostos e paga os fornecedores e as pessoas, e depois você, em algum momento, para renegociar com o banco. E como é que eu faço para a loja não manter essa aparência de, pô, tô quebrado aqui, posso falir a qualquer momento? Como é que isso não, porque a gente tem que garantir a venda, né? Não passa essa impressão pro cliente, porque quem garante isso tudo é o cliente. Normalmente, a gente, quando pega a loja que está muito mal das pernas, o que a gente faz é diminuir os espaços de exposição de produto dentro da loja. Então a gente diminui o espaço para agrupar mais e a loja ficar cheia com a mesma quantidade de produtos. Já que você falou de produto, qual ponto, até qual ponto o setor de compras pode ajudar e está interferindo, prejudicando talvez essa dívida, se não tiver um setor de compras bem justo ali? É 100%. Normalmente quando as pessoas vêm com aquele papo de estou vendendo, não consigo ver dinheiro, é porque o dinheiro está na compra. A pessoa acaba comprando mais do que deve, e em supermercado é muito fácil fazer isso. Muito, muito, muito fácil. Assim, molinho. Então, minha sugestão é que o comprador crie um orçamento por departamento e um orçamento por fornecedor, do qual já tem um pré-definido qual o valor máximo que a gente compra daquele fornecedor. E aí isso está dividido num valor máximo que a empresa pode comprar. Não estourando aquilo, sobra dinheiro no final do mês. E diminuindo a loja, né, pelo que eu entendi que você falou, isso talvez não iria prejudicar o faturamento, tendo que eu vou diminuir a loja? Será que isso talvez... Não, porque eu não falei para você reduzir o sortimento, e sim para você agrupar. Então, sei lá, eu tenho 5 frentes de um produto, eu passo a ter uma frente, 2 frentes, e agrupando dá para fazer isso, mas não tirando o sortimento. Eu não posso simplesmente tirar produtos do sortimento, que é isso que prejudica a venda, necessariamente. E a parte de DRE? Tem que ter uma DRE justa, porque tem gente que às vezes nem tem nem controle disso, não sabe nem como é que tá a DRE, não monta, não sabe montar. Tem gente no supermercado que escuta, mas não sabe nem o que é, o que tu acha que isso ajuda, interfere? A DRE te ajuda a analisar os seus gastos, né? Primeiro ver se você está tendo lucro, e também ajuda você a analisar se seus gastos estão dentro do aceitável, né? 11% para custo pessoal, 8% para custo pessoal, 6 a 7% para custo operacional, imposto ali de 2 a 4%. Então você olhando, você começa a ter manutenção não passar de 0,5%, luz não passar de 1,5%. E aí eu consigo olhar baseado na conta, quanto aquilo representa, está dentro do aceitável. Se estiver fora do aceitável, você ataca aquilo ali para poder resolver. Exato.
E para quem nunca fez DRE, não sabe o que é DRE, como é que ele pode controlar as despesas dele, receita? O que ele pode fazer para tentar, talvez, começar a fazer DRE? Basicamente, a DRE nada mais é do que a demonstração do seu resultado, se deu lucro ou não. Então, você pega quanto você vendeu, diminui lá do custo da mercadoria vendida, menos as despesas todas que você teve dentro daquele mês, e você vai ter no final um resultado antes do imposto de renda, se tiver no lucro real. Basicamente é isso, né? O lucro lá antes do imposto de renda. Agora, caso você nunca tenha feito, você pode inclusive pedir ajuda para o teu contador. Ele vai te explicar como é uma DRE, mas você vai ter que fazer uma gerencial que não só contábil, porque muitas vezes não necessariamente a contabilidade está rodando 100% com o que realmente está acontecendo na empresa. Assim, tocando nesse assunto, né? Você não acha que muitas das vezes também pode ser culpa da contabilidade? Porque quando o cara tá ali, vamos dizer, quase que quebrando, o contador não já deveria ter avisado isso a ele antes, ou isso não tem nada a ver com o contador? O contador deveria ter avisado ele antes. Na verdade, o contador olha o relatório deles e conseguiria ver que as contas dele estão fora. Basicamente é isso. Teria alguma coisa estranha que precisa ser corrigido. Mas o ponto é que, para mim, nem os contadores estão preparados para isso. E tem poucos contadores que são realmente especializados no segmento. E aí, para isso, fica difícil o cara poder seguir nesse sentido.